todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, seja por todos nós. Hoje nós vamos falar de um tema que a gente gosta muito, né? Quem é que não gosta de amor? Né? Nós vamos falar sobre a terapia do amor. O amor em todas as suas etapas, no seu processo de evolução e a que se destina. O apóstolo João, o evangelista, ele assim afirmava: Deus é amor. E não era sem motivo. Porque, assim como João, todos nós podemos sentir a expressão de Deus. Podemos sentir o inefável amor que Ele nos tem. O inexplicável amor que Ele nos guarda. Nós espíritas que conhecemos do processo de evolução, de crescimento espiritual através das reencarnações, já percebemos aí a manifestação de amor de Deus por nós, nos dando inúmeras possibilidades. Né? A Gênese bíblica, ela nos fala que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que todos nós somos uns amores, né? Não, Deus é amor, mas nós estamos ainda em processo de evolução em relação a isso. Né? Quanto à imagem, a gente discute numa outra oportunidade, a gente estuda numa outra palestra. Quanto à semelhança, realmente nós guardamos uma grande semelhança com Deus, porque nós temos o germe dele. Todos nós, no momento da criação, temos esse germe, o germe do Criador. Joana de Ângeles, o espírito que acompanha Divaldo Pereira Franco, ela nos afirma que nós, espíritos, somos seres essencialmente amor. O que nos difere de Deus é que nas etapas evolutivas, no processo da evolução, nós guardamos muitas coisas distante das potencialidades divinas que nós temos. Então nós não desenvolvemos essas potencialidades. Para entender isso, esse processo, esse mecanismo de crescimento, nós vamos recorrer a André Luiz, que nos fala que, já que a doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, e a partir daquele ponto começa o nosso processo de evolução, nós vamos buscar em André Luiz, nas etapas pregressas, antes dessa individualidade, antes dessa formação como seres espirituais, seres inteligentes, os seres pensantes da criação. E André Luiz vai nos dizer que nas etapas evolutivas, até nos tornarmos essa individualidade, nós experimentamos, ainda na fase de o que ele chama de mônada celestial, alguns experimentos nos reinos da criação, a fim de que a gente pudesse ali arquivar nessa essência, para quando nós nos tornemos individualidades, podermos ter ferramentas, termos valores para poder desenvolver essas potencialidades divinas. Então,
nós vamos ver lá André Luiz nos falando que como mônada nós experimentamos ali no reino mineral, na pedra, que simplesmente parece que ela está lá parada, sem motivo algum. Não. Quem estudou física, química, sabe que nas leis da ciência, ali aquela pedra, elas são moléculas que estão ali exercendo uma força umas com as outras, chamada a lei de coesão. Então, ali, naquele reino mineral, onde a mônada fica ali experimentando aquela sensação, ela aprende a lei de atração, que vai lhe ser útil quando individualidade. No reino seguinte, o vegetal, a mônada vai experimentar a sensibilidade das plantas, dos vegetais, e ali vai transitar naquele reino, absorvendo isso, para poder ter ali adiante esse atributo para desenvolvimento. E na etapa seguinte, no reino animal, ela vai absorver ali o instinto, que é aquilo que vai dar organização ao espírito para ele se defender nas vidas a que ele vai iniciar o processo de caminhada, para que ele possa ter esse atributo de maneira que ele tenha características para suportar os reveses e buscar outras soluções no âmbito da vida. Então ali, todos esses atributos, nós arquivamos ali quando mônada celestial. A partir de que nos tornamos individualidade, são os caracteres que nós temos para começar a caminhada. Que vai nos ser útil. Porque ali, através dessas ferramentas, nós vamos iniciar uma caminhada evolutiva, ainda que simples e ignorante, como fomos criados, mas com condições de crescimento para desenvolver as potencialidades divinas, que cada um arquiva como germe do Criador. Então, iniciamos a caminhada. Cada ser espiritual desse passa a fazer parte da vida, fazer esse intercâmbio na matéria, porque assim o mecanismo de Deus possibilita que não só a individualidade, aquele espírito, aquele ser pensante evolua, bem como o planeta ou o lugar onde ele está, a matéria onde que ele vai abrigar, possa também evoluir, possa também ser aprimorado. Então é um intercâmbio que ele vai fazer na matéria. Por isso que Deus criou o espírito perfectível e não perfeito. Porque ele poderia muito bem, como criador, né? Vamos criar todos perfeitos. Qual o mérito que teríamos? Como seres perfectíveis, teremos ao longo dessa caminhada o mérito pela conquista. E podemos desfrutar muito melhor do prazer da convivência com Deus, sabendo que tivemos uma caminhada progressiva. Então, por isso esse intercâmbio na matéria. E o convívio do espírito com a matéria é sinônimo de necessidades. Então, cada ser espiritual que vive no corpo físico abriga a necessidade das coisas, do alimento, das sensações, dos prazeres, divertir-se, tudo mais, tudo que possa ser compartilhado na vida, todos nós ainda temos essa necessidade. E ali, nesse processo, nós vamos desenvolvendo o quê? Aquilo que a doutrina chama de o princípio das paixões. Porque é ali que nós vamos despertar o sentimento por nós mesmos. Então, o ser, quando inicia a sua caminhada, ele sente necessidade de alimentar-se, ele é uma necessidade natural,
ele vai buscar. Então, ele sente o prazer da alimentação por eliminar aquela dor ou aquele mal-estar que ele tinha por não se alimentar. Então, ele passa a gostar gradativamente. Cada vez que sente a dor, ele vai lá, olha, se alimenta, que passa. Então, ele vai despertando em todos os sentidos da vida essa paixão por gostar de si. Ele começa a despertar o prenúncio de amor, mas a si próprio. Só que esse amor, ele toma um efeito, como diz a Joana de Ângeles, o espírito se perde nos seus equívocos da caminhada. Então ele começa a transformar isso em coisas perniciosas para a sua evolução, que vai culminar com o egoísmo. Então é a ambição, é a inveja. Quando ele não tem, ele inveja do outro, quando ele ambiciona ter mais, então ele vai culminando esse processo e ele acha que aquilo é amor. Porque é amor a si próprio. O egoísmo é o excesso de amor por si. Porque o egoísta é aquele que quer só para ele. Né? Então, nós criamos esse sentimento de uma série de coisas ruins e até atribuímos um nome bonitinho. É o ego. O ego nada mais é que a carapuça que esconde todos os equívocos que acumulamos ao longo da caminhada. Porque quando alguém nos aponta um defeito ou põe o dedo naquela ferida, nós falamos, ele me ofendeu porque atingiu o meu ego. Ele não quer saber, a criatura não quer saber se está certo ou se está errada, ela quer saber que ele foi atingido. E normalmente é atingido nas falhas que nos são apontadas. Então, o espírito vai se defendendo dessa forma. Só que o processo de evolução exige que, de nosso conhecimento da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, ela vai exatamente possibilitar que o espírito se regenere daquelas coisas erradas, daqueles sentimentos negativos que acumulou, para que ele possa crescer num sentido amplo e absoluto na direção de Deus. E Deus é a essência divina, o amor é a essência divina. Temos que caminhar nessa direção. Então essas paixões vão nos perseguir e nos perseguem por uma longa caminhada. A doutrina espírita fala que o erro não está na paixão, está no exagero que damos a essa paixão. Então, há pessoas que são apaixonadas em projetos e criam projetos e executam projetos para auxiliar o semelhante. A paixão da vida dele é essa. Olha que paixão bonita e saudável. É diferente de tantas outras que arquivamos em nós que nos são prejudiciais. Então é essa paixão que acompanha, que vai fazendo com que o espírito gradativamente vá despertando o amor. E o amor em todos os sentidos. Porque a gente não vai pensar que a gente só tem um tipo de amor, né? Nós já falamos do amor divino aqui. Foi o primeiro que nós falamos. O amor inefável de Deus por nós, que nos possibilita inúmeras possibilidades, que nos trata realmente como filhos, como Jesus nos apresentou. Somos seus filhos. Qual é o pai que o filho pede o alimento e ele lhe dá uma pedra? Então foi assim como Jesus nos apresentou o Pai amoroso. Mas não existe só esse amor de Deus por nós. Tem aquele amor de nós por Deus. Muitos têm pela gratidão, pela vida, pelas coisas, pelo dia que nasce, pela noite que permite o repouso e por uma série de coisas na vida. Só que é esse mesmo amor divino que nós temos por Ele que foi motivo de muitas inquisições e de muitas cruzadas, de muitas guerras. Foi em nome de Deus que as criaturas se mataram umas às outras. Há outros tipos de amor, né? Temos o amor à pátria, né? Em nome do amor à pátria, muitas criaturas, para defender o seu espaço,
tomou do outro, liquidou o outro, tudo em nome do amor. E temos outros, né? O amor filial, né? O amor de gratidão do filho pela mãe, que é um amor intenso. Mas o mais belo amor que ainda preside na terra é o amor materno. Esse amor é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. Porque é onde a mãe, e notem bem que nós falamos lá, nas etapas da evolução da mônada, nós passamos ali pelo reino animal e absorvemos o instinto. Se nós analisarmos o amor de um animal pelo seu filho, nós podemos perceber no reino animal que a mãe cuida da prole enquanto ela tiver necessidade de ser assistida. Está lá, ela enfrenta os maiores obstáculos para ir colocar um pedaço de alimento na boca do filho. A gente cansa de ver isso no reino animal. Mas o amor materno dos seres humanos, entre os seres humanos, vai aquém disso. A mãe não ama o filho apenas e tão somente para atender às suas necessidades, ou enquanto ele necessita. Esse amor vai além. Ele transpassa, muitas vezes, a vida. E perdura por longas e longas encarnações. Por isso que esse é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. Quem é mãe sabe daquilo que eu estou falando. Muitas vezes a gente observa e fala assim, mas tem lá, eu conheço um casal que a mãe não suporta o filho, ou vice-versa. Aí são situações específicas de necessidades entre espíritos de outras encarnações que trouxeram para essa e que precisam realmente estreitar, precisam depurar para que esse amor se torne um amor puro, um amor de grandeza. Né? Temos o amor conjugal. Esse amor conjugal, ele tem umas etapas aí bastante interessantes. Né? Também foi lá, na época das mônadas, que nós conquistamos esse atributo. Lembram? A lei de coesão é a lei de atração. É essa lei de atração que faz com que os seres se atraiam, se aproximem uns dos outros, pelaquilo que nós conhecemos como lei de afinidade. Então, é curioso isso. Muitas vezes a gente vê acontecer uma união entre um homem e uma mulher que se encontraram no aeroporto, um é argentino, o outro é polonês. Não falam nem o idioma um do outro, e não é só uma questão de lei de atração física. Há uma história construída ali, há uma necessidade, há um chamamento. Então, isso é muito comum acontecer. Como é que se entende, né? Na linguagem do amor, que não começou ali, não começou numa lei de atração simplesmente física. Ela transpassa isso. Então é assim que nós tratamos lá na espiritualidade com alguém, olha, vamos construir uma família, vamos
nos dá essa oportunidade e tal, e a coisa acontece, né? Como é que a pessoa fala assim, hoje, principalmente, o Espírito está preparando a vinda lá com alguém, como é que fala assim, mas como é que eu vou te achar? Tem 7 bilhões de pessoas naquele planeta. Como é que eu vou achar você? E acha. A lei de atração, ela interage entre os espíritos e possibilita que isso aconteça. Só que muitas vezes pode acontecer e não acontecer. Né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos e tão distraídos por outros chamamentos, são chamamentos de prazer, de atração física, e acaba incorrendo no erro de não perceber a chegada daquela que seria, ou daquele que seria aquele acordo, aquela combinação feita anteriormente na espiritualidade. Isso pode acontecer. Por isso que muitos casamentos acabam sucumbindo, porque começa na atração física. Quando ela acaba, o que sustenta isso? Acaba o casamento. Né? Então, essa união conjugal, ela passa a ser interessante por isso, pelas inúmeras possibilidades que acontece ali nesse processo de interligação. O que acontece com uma pessoa que experimenta a vida ao lado de outra e cria uma afinidade tão grande, sabe, chega de manhã, o marido ou a esposa precisa de uma coisa, nem precisa pedir, nem já está pronto ali, a pessoa vai, está sempre apta a servir, como se a linguagem já fosse do pensamento, porque a linguagem do pensamento é dos espíritos. E aqui a gente, às vezes, nem precisa falar, a pessoa já nos entende o que necessita. Tão grande e intensa que é essa afinidade. E vivem aí 50, 60 anos, aí, quando Deus permite, e até um pouco mais, né? Experimenta essa longa caminhada, criando essa afinidade, esse vínculo, né? E partem para a espiritualidade. Isso se perde? Não. Isso se guarda. O Espírito guarda exatamente isso. Né? Quebrando um pouco do romantismo das jovens, né, que estão sempre em busca daquela alma gêmea, não é nessa situação. A doutrina espírita nos fala que a alma, elas criam afinidades. Elas não podem nunca ser gêmeas ou a metade da laranja, como costumam falar, porque nós não somos metades, nós somos individualidades. Não há esse vínculo, essa ligação de Deus nos fixar a uma alma para que essa caminhada seja só com aquela alma para o progresso. Seria limitar a alma para a expansividade do progresso. Nós precisamos interagir com todos os espíritos, porque só evolui aquele que está bem com todos. Né? Então, esse sentimento que a gente guarda com espíritos, numa união conjugal dessa, ele se preserva. Alguns deles, numa caminhada, por exemplo, o homem gosta da mulher e tem até um convívio feliz, eles se amam. Só que, por uma força maior, por uma atração física, ele se deixa perder do roteiro dele nessa caminhada. E traz infelicidade para alguém. Sempre há um infeliz numa história dessa. Isso vai para lá.
E não há nenhum erro que a gente cometa que fica, entre aspas, impune. Não é Deus que nos pune. É a reflexão de nossas consciências quando do nosso crescimento moral. Aí nós vamos pesar e falar, puxa vida, naquela situação eu fiz infeliz. Fulana, Beltrano, Ciclano, todos os envolvidos. E há uma necessidade de reparação. Aí o sujeito está lá na vida nova, programada, para se reabilitar. Quem volta? Aquele amor antigo, da qual ele não soube preservar. O que fazer? Largar tudo e ir porque está aqui, porque sentiu a lei, cara. Nós temos direito a qualquer coisa, menos ferir nosso semelhante. É preciso que se cumpra aquilo que foi projetado, aquilo que foi programado. Né? Salvo se for uma relação, né, que não está dando certo, uma relação de intrigas, de brigas, de para que a coisa não cresça além disso, ou não cause mal maior, melhor que se rompa. Por isso que a doutrina fala, a doutrina espírita nos diz que Deus não intervém nessa dissolução do casamento. Porque Deus não une corpos, une espíritos para, numa caminhada, progredirem. Né? Assim também, como acontece numa situação dessa, de vir como filhos. Aqueles filhos muito apegados, ou o filho que é muito apegado à mãe, né? Tem ciúmes da mãe com o pai. A filha também tem o mesmo comportamento. São situações comuns que a gente presencia na vida. Tudo isso são devido às experiências passadas. É preciso que no decorrer da educação daquela caminhada evolutiva, a mãe estabeleça aquele limite. Olha, nessa encarnação sou eu que sou a esposa. Tem que se definir bem. Então, são situações que a família pode viver, mas que são necessárias devido à necessidade da reparação, da reconciliação, da harmonização. Essas situações são muito antigas. Mitologia grega, complexo de Édipo, quando o menino gosta, o homem gosta da mãe, que é filho, né? O filho gosta da mãe, e complexo de Electra, quando é a menina, a mulher, que gosta do pai, demasiadamente. Então, foram temas de muita discussão entre psicanalistas, psicólogos. O que acontece? Mas, o que não podemos esquecer em absoluto é que a formação da família é a possibilidade que Deus dá para a pequena célula do amor. Jesus foi bem claro e definido quando ele reuniu os apóstolos e falou: aqui nós vamos estabelecer a nossa harmonia, o nosso princípio de harmonia. Porque se nós aqui, 3, 4 pessoas debaixo do mesmo teto não conseguimos nos harmonizar, como é que nós vamos aguardar que as nações, que são bilhões de pessoas, se harmonizem? Então a família é a menor célula do amor, para que possa haver ali, dentro daquele lar, a disseminação do amor, que ele possa dimanar ali constantemente. Em aprendendo o amor ali, dentro do âmbito familiar, aí sim nós conseguimos crescer gradativamente esse sentimento em nós para exteriorizar para os nossos semelhantes. Mas é preciso ter cuidado. O egoísmo familiar está sempre presente. Porque
A gente não pode esquecer que o amor entre os nossos semelhantes não pode ser motivo de rejeição com o outro. Muitas vezes pela vaidade, movido pela vaidade, pelo orgulho, filhos diletos do egoísmo, que nos levam a enaltecer aqueles que nos vivem no convívio ali familiar. Ah, meu filho não é inteligente, porque ele... o filho do vizinho não. É preciso entender que ali é a experiência da conquista do amor, mas é para exteriorizar com o semelhante. É para tratar bem da mesma forma. Para que todos se tornem nossos filhos, nossos irmãos, nossos entes queridos. Porque hoje ele está fora do nosso âmbito familiar, mas amanhã a necessidade pode nos unir numa nova família. Então essa é a oportunidade da experiência do amor em base sólida, a conquista de cada dia. Então é assim que nós vamos aprendendo a fazer crescer esse sentimento, a transformá-lo encarnação a encarnação, a modificando em nós para que ele comece a tomar a feição de um amor sublime. Um amor que muitos de nós ainda estão distantes disso. Eu diria quase todos de nós, porque esse amor de abdicação é uma grandeza espiritual bastante elevada. Né? Nós temos exemplos aí pela humanidade de criaturas que abdicaram de tudo, para fazer enaltecer esse amor. Esse é um amor de grandeza. Né? É o amor quando ele começa a se libertar daquelas amarras, daqueles predicados que nós tínhamos lá da época de Mônada, e a lei de atração passa a funcionar em unir as criaturas de maneira útil para que ele possa servir ao semelhante, independente da resposta e de gratidão ou de qualquer outra coisa. Então é um sentimento de amor que começa a enaltecer a criatura. Né? Há muitos espíritos que transitaram pela Terra que demonstraram esse amor. Né? Então podemos falar já dos apóstolos, Francisco de Assis, né? Madre Teresa de Calcutá, amor absoluto pelas suas criaturas. Albert Schweitzer, um médico alemão, prêmio Nobel de 1952, que abdicou da família, se exilou da família para se internar em Lambaréné, no Gabão, montando um hospital para cuidar, destilando amor, de criaturas com lepra e outras enfermidades graves. Sem interesse, sem recompensa, pela grandeza do amor. Então, nós vamos encontrando essas criaturas que vão nos mostrando um outro tipo de amor. O amor, quando se vincula, quando se liga à compaixão, à complacência, à indulgência. Porque o amor é a essência sublime. Onde houver tristeza, você coloca o amor, a alegria se exalta. Onde houver desesperança,
você coloca o amor e a fé surge. Onde houver intrigas, brigas, ofensas, você coloca o amor e o perdão permanece. Onde houver o ódio, você coloca o amor e a fraternidade aparece. O amor transforma. O amor modifica as criaturas. E quem veio trazer essa palavra de amor, que veio trazer os motivos de amor para nós, foi Jesus. Com o seu evangelho de amor, ele veio trazendo, como segunda revelação, não mais a lei rígida, mas uma lei sublime, da qual ele fez um apanhado de tudo aquilo que até aquele instante a humanidade tinha recebido para artifício do seu progresso. Jesus falou, como se dissesse, deixa tudo aquilo de lado, a lei agora é simples. A lei é esta: amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele transformou toda a lei de obrigação numa lei sublime, lei de amor. Porque aquele que ama, aí nós vamos falar assim, mas do que Jesus estava falando? Tem aqueles 10 mandamentos, lembra? Não matar, não roubar, não... Eram só questões que feria o semelhante. Ele falou, não existe mais essa exigência. Simplesmente ame. Porque aquele que ama não quer mal. Aquele que ama deseja o bem. Então foi assim que Jesus sintetizou tudo aquilo. Foi com esse amor que Jesus trouxe que ele tirou muitas regiões da barbárie, que transformou muitas criaturas que viviam como algozes. Foi com esse amor que Jesus transformou prostitutas, que recuperou adúlteras e tantas outras. Tudo na base do amor. Então é desse amor que transforma que um dos perseguidores de Jesus, quando foi captado por esse amor, foi atingido por esse amor, que ele percebeu que, embora todo o conhecimento, toda a lei que ele tinha, que era necessário fazer essa transformação. Nós estamos falando de Saulo de Tarso. Saulo era um homem da lei, correto ao seu ponto de vista, mas rígido, tinha a dureza da lei. E ele, como perseguidor de cristão, um dia teve a oportunidade de estar com Cristo. Jesus já não estava mais aqui. Ele viu aquela luz intensa e aquela voz lhe questionando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquelas palavras caíram, fazendo um arrastamento interior
em Saulo para que ele investigasse qual o sentimento que o levava àquela perseguição. Ele podia encontrar qualquer um, mas a resposta jamais seria amor. Foi aí que ele percebeu o seu equívoco. E mesmo amando uma mulher, abdicou dela, Abigail, para poder ser o portador daquele amor. E ele tudo fez para que esse amor atingisse, alcançasse o seu objetivo. Viajou várias regiões, sofreu, apanhou, passou por tantos desafios. Mas em nenhum momento houve o desamor. Então ele, quando não mais podia assistir aos irmãos necessitados, ele começou a escrever. E ele escreveu uma epístola aos Coríntios, na qual ele fala sobre esse amor. Alguns tradutores traduz como caridade, outros como amor. Mas não modifica nada. Porque a caridade é o amor em ação. E ele escreveu assim para os Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino estridente ou como um símbolo ruidoso. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios da vida e da ciência, ainda que eu tivesse a fé, se não tivesse o amor, nada disso se me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se ensoberbece, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. A ciência desaparecerá. As línguas cessarão. As profecias desaparecerão. Pois o nosso conhecimento é limitado. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, raciocinava como criança. Agora que me tornei adulto, de maneira confusa, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas conhecerei como serei conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. De todas elas, a maior é o amor. Paulo abdica da própria fé, da própria esperança, em detrimento do amor.
Porque a fé e a esperança é pessoal, é nosso, é de cada um, é do crescimento de cada um, do entendimento de cada um. Mas o amor só existe se for compartilhado. É isso que nós temos para hoje. Muita paz em Jesus.